Abrimos o programa Patas, Asas e Outros Pets de hoje com muito humor animal na internet. Vejam! Fala, galera! Dizem que os animais ajudam a aliviar o estresse e elevar o humor ao máximo. Bem, esta compilação é uma clara prova disso. Prepare-se para sorrir sem parar aí nos próximos minutos e vamos lá! Quando em sua infância você saía para brincar 15 minutos depois de tomar banho? E não diga que você nunca errou na escolha de um barbeiro. É assim que se parece a aceitação total do inevitável. Ele claramente está cansado de esperar sua esposa na loja de roupas. O super-herói que merecemos. Vocês sabem qual é a origem do vira-lata caramelo? Se você é brasileiro ou apenas mora no Brasil, é praticamente impossível que você nunca tenha visto um vira-lata caramelo. E a melhor parte é que 99% deles são simpáticos e gente finíssima, como por exemplo o Chico. Desgraçado! Olha o controle! E quem acha que eles são preguiçosos está muito enganado, pois tem vendedor de roupas, atendente do Serasa, e até mesmo o vendedor de carros. E nesse vídeo você vai conhecer a história desse ícone brasileiro que por muito pouco não estampou a nova nota de R$200. Então vamos lá para meados de 1500, quando o Brasil tinha acabado de ser descoberto / invadido pelos portugueses. Muita gente não sabe, mas naquela época já existiam cachorros nativos por aqui, pois foram descobertos fósseis que datam de mais de 10 mil anos atrás. E através da análise desses fósseis, os paleontólogos chegaram à conclusão que eles tinham uma pelagem escura. Olhando essa ilustração, podemos ver como que era a sua aparência. Esse é o cachorro brasileiro mais antigo que se tem conhecimento. Então, os vira-latas caramelos teriam vindo junto com os portugueses para cá? A resposta é não. Na verdade, não ainda. Nessa época, os cães de raça já tinham se estabelecidos por toda a Europa. Porém, a diversidade de raças era muito pequena e não se tem registros de raças que pudessem cruzar a ponto de resultar em um possível vira-lata caramelo como nós conhecemos hoje. Isso só foi mudar nos anos 1800,
quando houve uma explosão no número de raças de cães na Europa, aonde surgiu raças como o Labrador e o icônico Golden Retriever, dentre muitas outras. E nessa época as navegações já estavam muito modernas, e essas raças vieram de navio para o Brasil. E é aí que entra o ponto-chave do surgimento do nosso ícone brasileiro. Junto com as raças de cachorros europeus, vieram também raças de todos os cantos do mundo. Raças que chegaram aqui e se reproduziram de forma aleatória. E foi no meio de todas essas reproduções que surgiu o nosso querido vira-lata caramelo. Mas o que sabemos com toda certeza é que o vira-lata caramelo é um verdadeiro símbolo brasileiro. Um cachorro simpático que carrega o mundo inteiro em seu DNA. E que muitas vezes são abandonados e só querem ter onde morar e um pouco de carinho. Conheçam o sagui pigmeu, o menor primata do mundo. O sagui pigmeu é um animalzinho que cabe na palma da mão. É a menor espécie de macaco do mundo e foi descoberto em 1823 pelo naturalista alemão Johann Spix. É encontrado em alguns países da América do Sul, como no sul da Colômbia, leste do Peru e norte do Equador e Bolívia. No Brasil, esse animalzinho é encontrado em certas áreas do norte. É chamado também de sagui-leãozinho, seu nome científico, Cebuela pygmae. Pode medir cerca de 30 centímetros com o rabo e pesar 130 gramas. As fêmeas são maiores que os machos. A cor dos seus pelos é uma mistura de marrom dourado, cinza e preto. Sua cauda tem anéis pretos. São bem adaptados para a vida arborícola, podendo girar a cabeça a 180 graus. As suas unhas são afiadas em formas de garras, para que se prendam nos galhos e troncos das árvores. Tem incisivos especializados para arrancar as cascas das árvores e estimular o fluxo da seiva, já que a seiva é um dos seus alimentos, como insetos, folhas e frutos. São animais de hábitos diurnos. Eles permanecem no território até que os alimentos se esgotem. Vivem em grupos de 5 a 9 indivíduos. As fêmeas podem ter filhotes 2 vezes ao ano, tendo de 1 a 3, mas frequentemente dá à luz a gêmeos, onde o macho ajuda no cuidado dos filhotes e na proteção. Alguns índios têm esses animais como bichinho de estimação. O seu estado de conservação é considerado pouco preocupante, mas apesar dessa classificação, as populações de saguis pigmeus são ameaçadas. Principalmente pela perda das suas áreas, a caça para o comércio internacional de animais de estimação. No programa de hoje, vamos trazer algumas curiosidades sobre o galo da serra. O galo da serra é uma ave passeriforme da família Contigidae. É uma das aves mais belas do continente americano, conhecido também como o galo da serra do Pará e galo da rocha. O macho é de cor laranja e inconfundível. A fêmea é marrom escura, parecendo preta à distância. O topete do macho, que lhe dá o nome de galo, pode ser movimentado pela ave, como um leque, chegando a cobrir o bico, o que confunde a quem observa sobre qual lado que a ave está olhando. O topete do macho é maior que o da fêmea. A plumagem do jovem é escura, como a da fêmea, e começa a mudar no segundo ano de vida, e somente no terceiro ano fica totalmente laranja. A mudança começa de forma irregular, em cada indivíduo, com manchas laranjas distribuídas pelo corpo, que vão aumentando até completar a muda. Os filamentos laranjas das penas das asas, que dão um belo efeito visual na ave, só aparecem no final da muda.
É uma ave que não sobrevive em cativeiro. Com o passar do tempo, vai perdendo a coloração laranja vivo, passando para o amarelo, e em poucos anos vem a óbito. É frugívoro, mas também caça insetos, lagartixas e rãs. Entre os frutos mais consumidos estão o açaí e a abacaba. Permanece próximo a maciços rochosos, onde os machos se reúnem para exibir-se individualmente para as fêmeas, cada qual em um palco isolado. Faz ninho de barro e gravetos em forma de taça. Em terreno rochoso ou cortado pela erosão, em ambiente bem úmido e sombreado na mata primária. Põe 2 ovos manchados, que são chocados apenas pela fêmea durante 27 a 28 dias. Seu período de reprodução vai de novembro a abril. Conforme observações em Presidente Figueiredo, no Amazonas, as arenas ficam dispostas numa distância entre 40 e 150 metros dos ninhais, o que é próximo do verificado em sítios na Guiana Francesa, entre 50 e 200 metros. Vive solitário, buscando alimento na floresta, sendo de difícil visualização, principalmente as fêmeas, devido à coloração escura. Movimenta-se pouco na vegetação. Varia de incomum a localmente comum nos estados inferior e médio das florestas úmidas localizadas em escarpas, principalmente nas proximidades de córregos sombreados. Também pode ser encontrado em campinaranas, desde que existam formações rochosas no local. Nos momentos em que faz exibições nas arenas, pode se reunir em grande número, acima de 10 indivíduos. Presente localmente nas serras fronteiriças do norte do Brasil, desde o Amapá até a região do Alto Rio Negro, passando por Roraima, e nas proximidades de Presidente Figueiredo, no Amazonas, distante cerca de 100 km ao norte de Manaus. Encontrado também nas Guianas, Venezuela e Colômbia. Conheço um pato mais bonito do mundo, o pato mandarim. O pato mandarim, também conhecido como marreco mandarim, ou apenas mandarim, é um pato de médio porte, parente próximo do pato carolino. O pato mandarim de aparência exótica são encontrados em lagos e parques, geralmente com árvores próximas. O pato mandarim são encontrados principalmente em pares, ou individualmente, mas se reúnem em bandos maiores durante o inverno, empoleira-se prontamente nas árvores sobre a água. Nativa da Ásia Oriental, mas estabeleceu populações selvagens em toda a Europa Ocidental. O símbolo do pato mandarim é também utilizado nos casamentos chineses, porque na tradição chinesa eles simbolizam a felicidade e a fidelidade conjugal. A razão para esta metáfora é porque, ao contrário de outras espécies de patos, o pato mandarim permanece com a parceira com a qual acasalou até que os ovos eclodam e inclusive auxilia no cuidado com os filhotes. Mesmo com os 2 pais zelando pela segurança dos filhotes, a maioria deles não consegue chegar na idade adulta. Características: o pato mandarim mede de 41 a 49 centímetros de comprimento, com uma envergadura de 65 a 75 centímetros. O macho adulto é uma ave marcante e inconfundível. Possui um bico vermelho, faixas brancas crescentes acima dos olhos, uma face avermelhada e bigodes. O peito é roxo com 2 faixas verticais, os flancos rosados, com 2 faixas laranjas que deslizam pelas costas. A fêmea é similar à fêmea do pato carolino, com um anel branco em volta do olho e desenhado para a parte de trás do olho, esbranquiçada na parte de baixo, com uma pequena faixa branca na lateral e esbranquiçada também na ponta do bico. Habitat: a espécie foi difundida no leste da Ásia, mas as exportações em larga escala e a destruição das florestas, que lhe serviam de habitat, têm reduzido as populações deles na Rússia e na China para menos de 1000 casais em cada país.
No entanto, no Japão ainda existem aproximadamente 5.000 casais espécimes, frequentemente escapam dos seus bandos, tanto que no século XX, uma população selvagem de aproximadamente 1.000 casais se estabeleceram na Grã-Bretanha. Embora isso seja de grande importância para a preservação da espécie, as aves não são protegidas no Reino Unido, pois não são nativas do país. Existe também uma população selvagem migrante de centenas de mandarins no condado de Sonoma, na Califórnia. Esta população é o resultado dos vários mandarins, que escaparam dos seus cativeiros, e começaram a se reproduzir na natureza. Reprodução. No meio selvagem, os mandarins ficam em lugares densamente arborizados próximos de lagos, pântanos e lagoas. Eles fazem seus ninhos nas cavidades das árvores, próximas da água. Durante a primavera, as fêmeas põem seus ovos nas cavidades das árvores após o acasalamento. Os machos não participam da incubação, deixando a fêmea tomar conta dos ovos sozinha. No entanto, diferentemente de outras espécies de patos, o macho não abandona a fêmea completamente, deixando-a apenas temporariamente, até que os filhotes tenham nascido. Logo após o nascimento dos filhotes, a fêmea voa de volta ao chão e chama os filhotes para saltarem do ninho. Depois que todos os filhotes estão fora da árvore, eles seguem a mãe para um rio mais próximo, onde eles normalmente encontram o pai, que irá se unir novamente à família e proteger os filhotes junto com a mãe. Por que muitos animais têm medo da fossa? Ela é uma grande predadora das árvores, um bicho de Madagascar. Eu vou mostrar para vocês um animal que pouca gente conhece. Ele ficou um pouquinho mais famoso depois que apareceu no desenho Madagascar. Embora tenha algumas semelhanças adaptativas com os gatos, a fossa está intimamente relacionada com o mangusto e com a civeta. Sua pelagem é curta e densa, geralmente de cor marrom avermelhada, com coloração dourada e ventre de cor clara. As fossas vivem somente na ilha de Madagascar, na costa leste da África, Oceano Índico. Elas são os maiores carnívoros da ilha. Pouco se sabe sobre esses animais, principalmente porque não existem muitas em cativeiro e na natureza. Vivem em áreas com florestas densas e bem remotas. As fossas intrigam os cientistas desde a década de 1830. Mesmo sendo um animal relativamente grande, podendo pesar de 8 a 10 quilos, as fossas são muito ágeis no alto das árvores. Elas usam suas fortes e afiadas garras para se locomover entre os galhos com muita velocidade. Além das garras, suas articulações são bem flexíveis e muito adaptadas para escalar os troncos. Elas sobem e descem das árvores com muita facilidade. As fossas têm uma cauda muito longa. Na verdade, o comprimento da cauda é quase do mesmo comprimento do corpo do animal. E por que uma cauda tão longa assim? Eles usam a cauda como contrabalanço. Para que serve então? No alto das árvores, as fossas são muito ágeis e usam essa cauda para se contrabalancear. Ou seja, eles vão para um lado, a cauda vai para o outro lado, assim ajuda no equilíbrio, já que são animais muito ágeis no alto das árvores. O formato de sua cabeça lembra de um mangusto. É relativamente mais longa do que de um gato, mas com um focinho largo e curto, e com orelhas pequenas e arredondadas. Seus olhos são castanhos e as pupilas verticais, em forma de fenda. Seu comprimento é de 70 a 80 centímetros e sua cauda tem de 65 a 70 centímetros. Os machos adultos pesam entre 6 a 8,5 kg e as fêmeas de 5,5 kg a 6,8 kg.
Seus sentidos são bem apurados. Tem um ótimo olfato, audição e visão, típicos de um caçador. Tanto machos como fêmeas têm pelos marrom avermelhados, com o ventre mais claro, lembrando um puma pequeno. A fossa é um caçador de emboscadas. Usa suas patas dianteiras e garras para capturar sua presa, matando o animal rapidamente com seus afiados dentes. Elas possuem glândulas localizadas no peito e sobre a base da cauda, que produz um cheiro muito forte. Para demarcarem seu território, elas esfregam essas glândulas em troncos e rochas. Assim, quando outra fossa passar por esse local, saberá que a área tem dono. A principal ameaça de extinção das fossas está relacionada à destruição das florestas em Madagascar. Hoje existem próximo de 2.500 animais na natureza. Conheçam a Marta, um pequeno predador que, para ele, tamanho não é documento e nem mete medo. Um exímio caçador, sanguinário, corajoso e um cérebro repleto de estratégias. Possui uma valentia que o faz ser capaz de resistir a ataques de animais muito maiores que ele próprio. Essa é a Marta. Um pequeno predador, mas com uma personalidade gigante e habilidades que vão deixar você de queixo caído. Por trás dessa aparência fofa, esconde-se um animal explorador, destemido e super ágil. Nesse vídeo, vamos conhecer os fatos mais interessantes desse caçador impiedoso. Tão agressiva e resistente quanto seu primo Texugo do Mel, a Marta também é conhecida por sua velocidade, destreza e comportamento social super desenvolvido, que fazem desse animal um caçador extremamente perigoso. São carnívoros que pertencem à mesma família dos mustelídeos, a mesma família dos furões e das doninhas, famosos por sua natureza hiperativa e ousada. Apesar de ser um pequeno animal peludinho, comprido e fino, seu corpo é musculoso e super flexível, e pode ser encontrado em grande parte da América do Norte, Europa e da Ásia Setentrional e Central, em habitats de montanhas e florestas. Há 8 espécies de martas, e todas medem de 34 a 80 centímetros de comprimento, tendo sua cauda quase do mesmo tamanho do corpo, e podem pesar até 7 quilos. Sua pelagem marrom escuro permite que se camufle perfeitamente nas florestas onde vive, e é uma especialista em escalada. Ela é capaz de subir em árvores com a maior facilidade, usando suas garras retráteis extremamente afiadas. E se você pensa que ela só se contenta em subir pelos troncos, está enganado. A Marta é uma acrobata de primeira, capaz de pular entre galhos facilmente. É um animal cheio de atitude e até com um toque de charme selvagem. A procriação das martas consegue sustentar a sobrevivência da espécie. Como vive em áreas de difícil acesso e possui um estilo de vida essencialmente solitário, a captura desse animal é praticamente impossível, o que faz o risco de extinção ser pouco preocupante na lista da União Internacional pela Conservação da Natureza. Fatos e curiosidades do leopardo, um caçador implacável. Os leopardos são mamíferos felinos encontrados em regiões da África e da Ásia. São animais da mesma família dos leões e das onças pintadas. Eles apresentam uma pelagem marcante, variando do amarelo claro até o laranja, repleto de manchas negras. O que os diferenciam das onças são exatamente a forma dessas manchas, que nos leopardos não apresentam pontos pretos no centro. Além disso, são menores e mais próximas. Alguns leopardos têm a pelagem negra, devido à alta taxa de melanina na pele, e são conhecidos como pantera negra. Uma das grandes características dos leopardos é a capacidade de caça, devido, entre outros fatores, à sua agilidade, velocidade que pode atingir até 60 km por hora e saltar até a 6 metros de distância.
Possuem os sentidos bem desenvolvidos, como visão e olfato, que o guia até localizar as suas presas. É um animal com hábitos noturnos, caçando principalmente no início da noite e no raiar do dia. Esses animais são carnívoros e se alimentam de mamíferos de pequeno e grande porte, como antílopes, répteis e alguns pássaros. O tipo de alimento vai estar relacionado à presença de outros animais que competem pela mesma presa, como hienas e leões. Os leopardos têm o hábito de viver em árvores, por isso não é raro encontrar imagens deles assim. Eles são criaturas solitárias, preferem passar o tempo livres e sozinhos, se aproximando de outros da mesma espécie somente quando estão na época de reprodução. Esses felinos são animais incríveis, astutos, inteligentes e com uma beleza imensurável. E é justamente esses fatores que os colocam como um dos animais mais ameaçados de extinção em todo o mundo. Com o avanço das cidades e a destruição dos seus habitats naturais, essa espécie está cada vez mais vulnerável. Em muitos países, infelizmente ainda são vistos como troféus e são frequentemente capturados. Esses animais estão classificados como quase extintos e integram a lista vermelha de espécies ameaçadas de extinção. Um fato preocupante, e se ações não forem implementadas em curto e médio prazo, infelizmente ocorre grande risco de desaparecer da natureza para sempre. Eu vou ficando por aqui, prometendo que em 2026 vamos trazer muitas curiosidades do mundo pet e, é claro, com muita informação para você cuidar melhor do seu animalzinho de estimação. E continue seguindo a gente em nossas redes sociais e no TikTok. Um beijo e até o próximo programa. Tchau!